A história começa em algum laboratório bastante estranho. Algum homem muito ousado manteve um garoto pequeno e indefeso por uma camisa e perguntou quem ele se considera. O menino de óculos não entendeu o que esse homem estava dizendo. Ele perguntou o porquê e ele estava cheio de agressão, a impressão de que estava prestes a se inflamar da raiva. Ele fala com o garoto o que sua frase "porquê" significa, pois geralmente se permitia perguntar por quê. O homem atingiu o garoto em seu rosto com tanta força que o pobre garoto até voou dos óculos. Ele começou a dizer que esse garoto não é ninguém além de uma aberração. Ele o chamou tantas vezes porque ele estava constantemente fugindo. O pobre garoto bateu sob a parede e torceu, e o homem continuou a falar com o garoto. Esse garoto achou que, se ele continuar, esse homem robusto não o pegaria. O homem disse que aqueles que estão estudando lentamente, rapidamente, começam a se lembrar de tudo depois de um peregrino. O homem robusto começou a vencer o pobre menino novamente. Ele o espancou com toda a sua força, e o garoto não podia fazer mais nada. O homem perguntou ao garoto: "Ele não pensa assim." De repente, alguém voltou para o homem e agarrou seu ombro, mas quem é? O homem robusto ainda não entendeu. Então, um homem jovem de cabelos loiros chegou. Um homem robusto imediatamente percebeu que era abordado por Ben-Hur. Ben-Hur perguntou ao homem o que estava fazendo, por que foi tudo o que ele fez com seu amigo. O homem já foi muito longe. Ben-Hur se aproximou de um menino quando seu nome foi fundado. Ben-Hur perguntou a permissão do garoto para ver se ele estava bem. O menino permitiu. O pobre garoto foi todo espancado. Ben-Hur diz que seu rosto estava completamente esmagado. Ele acha que o garoto os evitou por um longo tempo. De repente, o menino se lembrou de algo e pensou que ele já estava atrasado. Ben-Hur começou a falar com o garoto que estava tão feliz em ver. Luke acenou com a mão, mas o garoto não entendeu isso e fugiu dele. Ben-Hur ficou muito decepcionado. Ele perguntou ao garoto. Ele não pensou assim. Ben-Hur se inclinou para o garoto e perguntou por que ele fugiu. Seu jovem era vermelho brilhante. Aparentemente, ele era muito mau. O pobre menino estava muito assustado. Todo o rosto estava no sangue. Tudo o que ele foi capaz de fazer é levar sua carteira. Ben-Hur se virou e foi com seus amigos. Ele disse que já havia entediado tudo. Outro homem sedoso sugeriu fazer tudo por ele. Todos riram. O pobre Karan sentou-se debaixo da parede e só o ouviu rir. De repente, ele levantou sua visão. Karan olhou para o relógio e percebeu que ele já estava muito tarde. Ele reuniu todas as suas coisas e começou a correr o mais rápido possível. O menino correu para casa e rapidamente fechou a porta. Ele colocou o portfólio na cadeira e foi à mesa com um computador em pé, embaixo da parede. Karan colocou os óculos na mesa e pegou óculos de realidade virtual. Ele os usava em si mesmo e levou os joysticks para o jogo. De repente, a conexão com a rede começou. Ele rapidamente introduziu seu login e senha. A conexão está concluída. Agora o menino tem que escolher um personagem. Um dos personagens de azul e o outro personagem é amarelo. Finalmente tudo foi feito. Ele escolheu um personagem amarelo. Karan já estava 90. Havia várias pessoas naquele lugar estranho. Todas começaram a dizer que estavam esperando Karan. Finalmente, Karan os uniu. Um homem estava com muita raiva. Ele não era apenas mau, mas também muito assustador. O homem começou a gritar alto ao garotinho Ran. Por que ele não trabalhou por tanto tempo? Por que estava atrasado? Karan apenas se desculpou na cabeça para o fundo. Nisso todo o barulho, uma voz bastante agradável da garota foi ouvida. Era uma garota muito bonita e vermelha que ainda tinha vergonha. Ela pediu desculpas por interromper Luz, mas só se registrou hoje, nem sabia o que precisava fazer, então decidiu perguntar a todos os outros. Karan se aproximou dela e a tranquilizou. Ele sugeriu que todos tentassem completar todo o trabalho abaixo de cerca de 1 hora. Um dos homens disse que gostou. Outro homem desejou coisas boas, e o próprio Karan disse que aceitaria uma missão. O principal do jogo concordou com Karan e mostrou-lhe todas as condições com as quais ele tinha que concordar. Karan gritou em voz alta. Karan começou a dizer que este jogo é chamado de Herói Quest. Este é o melhor jogo virtual. Ela invadiu o mercado de jogos de azar. Alto nível de liberdade e diferentes maneiras de passar missões. Ele diz que é um jogo que causa uma reação maravilhosa dos usuários. De repente, a garota muito fofa interrompeu Karan e perguntou se eles estavam lá. Uma das equipes deles disse a ela que ela apenas confia em Karan e o seguiu. A garota ouviu esse homem e concordou com ele. Karan diz a todos que eles só precisam seguir-lo no mesmo ritmo que ele.
Eles apenas precisam seguir a linha. De repente, o menino Karan parou e disse que era suficiente. Karan estava ameaçando o pé no chão. Uma garota doce começou a dizer que foi incrível. Eles percorreram todo o caminho sem encontrar um único pacote. Um homem da equipe diz a essa garota que isso é apenas um começo. Ele continuou dizendo que tudo só começará agora. Karan começou a contar como começou a jogar esse jogo incrível. No começo, ele começou a tocar simplesmente por causa de sua curiosidade. Ao longo do jogo, ele experimentou muitos tipos diferentes de modelos e métodos claros. Ele continua dizendo que o número de pessoas que aprenderam sobre ele estava crescendo. Finalmente, ele se tornou quem ele é hoje. Ele alcançou não pequenas alturas, o que muitos nem podiam fazer. Enquanto isso, quando Karan contou sua história sobre esse jogo, as lutas do inferno começaram e todo o grupo de Harana participou dessa batalha. Foi uma luta muito forte entre os participantes azuis e amarelos do jogo. Finalmente, todo o território foi limpo. Karan começou a falar com sua equipe que eles foram bem para essa luta e lidaram em apenas 40 minutos. Todo o time ficou muito satisfeito por conseguir fazer isso. Mesmo aquela menina doce estava muito feliz. Uma menina vermelha começou a falar com Karan. Ela ficou muito grata a ele. Graças a Karan, ela não se atrasará com seus planos. Karan responde que não é apenas seu mérito, mas também o mérito de toda a equipe. Somente através da coesão, eles foram capazes de passar por essa luta. De repente, um homem da equipe negou as palavras de Hran. O homem diz que isso é todo o mérito de Hagyehan, graças à sua ajuda com a clareira do território. Um pequeno homem estranho se juntou às palavras do homem anterior. Ele é tão doce e redondo como uma bola. Ele diz que o homem disse tudo corretamente. Karan era o melhor líder. Karan sorriu orgulhosamente. Ele agradeceu a cada participante da equipe por essas palavras sinceras e calorosas em sua direção. A garota vermelha começou a dizer que provavelmente iria primeiro. Então, o pequeno círculo do homem disse que também iria. Karan ficou chocado porque todos estavam indo tão cedo. Um dos homens disse que também iria, porque ainda tinha um emprego, agradeceu a todos pelo jogo. Um homem sedoso, o último da equipe, diz Karan que não está mais atrasado amanhã, porque pode trazer toda a sua equipe. O último membro da equipe se despediu de Karan e deixou o jogo. Karan se levantou e acenou com seu último membro da equipe. O garoto ficou sozinho. Havia apenas um vazio ao seu redor. Finalmente, Karan foi capaz de exalar. Tudo está concluído. O garoto se perguntou. Talvez ele também deva ir. De repente, ele viu algo muito estranhamente na frente dele. Karan não entendeu o que era. De onde veio algum monstro muito estranho? O garoto diz que ainda está aqui. Ele nunca viu um monstro tão estranho antes. Karan se perguntou o que fazer agora. É um monstro muito estranho. Seja o monstro, não está claro como ele pode ser chamado. Abordado para Karan. A face deste monstro estava bem perto da face de Hran. O garoto estava com medo de que fosse, ainda não esperado. Karan diz que esse olhar estranho é um pouco agradável. O garoto percebeu que isso não é importante. Ele apenas o vencerá e deixará este jogo. De repente, ele percebeu que suas mãos estavam segurando alguma coisa, mas ele não entendia o que estava acontecendo. Por que não podia lidar com suas próprias mãos? O garoto Karan diz que seu personagem não o obedece. O que acontece neste jogo em geral? Coisas muito estranhas começaram a acontecer. O personagem do garoto Karan começou a desaparecer em algum lugar. De repente, ele desapareceu completamente. Karan era outro lugar e bastante estranho. Ele estava imerso em água. Karan rapidamente se levantou da água e começou a respirar livremente. O garoto não pôde inspirar. Ele tinha a sensação de que o ar estava prestes a terminar. Finalmente, ele começou a entender o que estava acontecendo, mas não entendia que estava no lugar em que se encontrou. O garoto começou a se lembrar se havia um lugar nesse jogo. Ele achou que poderia ser um novo local que acabara de ser adicionado. O garoto Karan se levantou e começou a olhar para sua reflexão na água. Karan viu que todas as suas coisas haviam desaparecido. Mas onde todas foram, ele ainda não entendeu. O garoto começou a se tranquilizar que era apenas uma loucura. Provavelmente é apenas um sonho muito estranho. Definitivamente não faz sentido. O garoto se perguntou se poderia ser apenas uma versão quebrada desse jogo estranho. O garoto Karan não entendeu o que fazer com ele agora. O que ele diria ao seu timoneta agora. Ele começou a se lembrar de todos os membros de seu time favorito. Todos são tão fofos e amigáveis. Karan percebeu que tinha muito cuidado. De repente, um homem estranho apareceu atrás do garoto. Ele tinha uma espada gigante nas mãos. Finalmente, Karan sentiu que alguém estava atrás dele. O garoto Karan se pergunta mentalmente se é um monstro que é tão estranho durante o tempo.
Karan percebeu que não podia fazer nada. Ele não tinha arma. O garoto pensou que diz que vai correr em silêncio, porque não tem outra opção. Karan e esse estranho monstro se conheceram. Seus pontos de vista eram muito diferentes. O olhar de Karan estava muito assustado, mas a aparência desse monstro estranho, pelo contrário, era muito zangada e completa agressão. De repente, o monstro tentou atingir a espada de Gun. O garoto Karan se afastou do golpe. Karan entendeu que entrou em uma bagunça, mas o que fazer agora? Como sair dessa situação inteira e intacta? Todo esse tempo, enquanto Karan pensa, o monstro continua atacando o menino. O jovem garoto Karan percebeu que ele só precisava sair deste jogo. Então todo esse horror acabaria. De repente, algo ficou muito surpreso com o garoto. Karan não conseguiu sair deste jogo, mas por quê? Ele perguntou por que não conseguiu sair do jogo. Qual é o motivo? Às vezes, o monstro já estava muito zangado, porque ele não acabava vencer Karan. Karan continuou tentando sair. Ele repetiu constantemente que tinha que sair, mas não funcionou. De repente, o rosto de Karan começou a brilhar em vermelho. Seus olhos pareciam ser sangue. O garoto diz que não pode sair, mas o que não será claro. De repente, a espada de um monstro estranho já estava bem na frente dos olhos de Karan. O monstro o atingiu com toda a sua força. Mas esse monstro falhou. O garoto Karan teve tempo de pular desse terrível golpe. Karan não entendeu o que estava acontecendo. O garoto Karan se levantou e olhou para aquele monstro terrível. De repente, algo começou a acontecer não claro, o que surpreendeu Gran. O monstro tenta novamente atingir Hran a uma longa distância. Infelizmente, o monstro conseguiu bater no garoto jovem na mão. Karan diz que houve outro monstro! Mas esse golpe foi muito forte, e Karan foi muito doloroso. De repente, o garoto Karan entendeu algo. Seus olhos apenas se iluminaram com esse pensamento. Karan percebeu que não podia ser doloroso. É apenas um jogo. Karan não pode sentir nenhuma dor neste jogo. Talvez não seja nada mais do que. Mas o garoto não teve tempo de concordar. Alguém o interrompeu. Alguém bateu na porta, ou não está claro onde. Karan continuou a ouvir alguém bater em alguém. Dois monstros começaram a reunir muitos outros monstros terríveis. Agora, o garoto percebeu que isso não é um jogo, mas uma realidade absoluta. Karan estava com muito medo. Ele não entendeu o que fazer. É tudo realmente real. Nem tudo é o jogo comum, mas a realidade. Karan diz que tudo isso não faz sentido, mas como aconteceu? O garoto Karan tinha 100% de certeza de que ele apenas joga um jogo normal. De repente, ele sentiu algo muito estranho. Não entendeu que era um sentimento. Ele nunca tinha sentido nada assim antes. Karan rapidamente voltou e percebeu que era um sentimento. É um senso de perigo. Atrás do garoto estava um monstro. Ele tentou bater em Karan. Karan não entendeu nada disso por coisas tão estranhas. Um desses monstros muito estranhos e terríveis fala com outro monstro para que ele não deixe que Gran lhe dê a oportunidade de escapar. Karan ficou muito surpreso ao ouvir. Ele não sabia o que eles estavam falando. Um daqueles monstros terríveis gritou para um garoto que ele era apenas uma aberração regular. Finalmente, o garoto Karan percebeu que esses não são monstros, são pessoas comuns. Nesse momento, os olhos de Haran foram iluminados com vermelho dessa agressão e raiva que sobrecarregou o garoto. De repente, Karan pediu a essas pessoas que esperassem. Espere literalmente um segundo. O garoto Karan começou a voltar e se agarrou ao pé por uma pedra. O garoto começou a cair. Ele caiu no chão e caiu muito. Nesse momento, esses terríveis monstros começaram a atacar. Todos eles queriam até a morte. De repente, os sabres de monstros estranhos atravessaram o pescoço de Hran. E da multidão desses monstros estranhos, ou pessoas, alguém gritou alto. Um homem robusto começou a falar com Karan que ele não disse a ele para não agir inadvertidamente. O garoto Karan ficou muito surpreso com o que viu. O homem robusto deu a ordem a outros homens para levantar e colocar os pés desse garoto. Os homens ordenaram que acordassem com Karan. De repente, uma garota bastante estranha com cabelos azuis chegou a Karan. Ela tem quem ele disse a ele que apontou sua personalidade. O garoto Karan achou que era estranho porque ela parecia tão parecida com... Mas de repente ele começou a responder a essa garota, porque ele entendia que nessa situação não tinha tempo para pensar. Um dos homens se aproximou dele por trás e disse que era suficiente para pensar. Ele deveria responder imediatamente a essa garota. Karan pensou novamente que não sabia como explicar tudo. De repente, algo muito estranho e incompreensível começou a acontecer novamente. Karan não entendeu o que estava acontecendo por aí. Todos começaram a cair sob os pés de algo estranho e incompreensível. Tudo estava no sangue. Estes foram os chefes daqueles homens que atacaram Karan recentemente. O garoto Karan não entendeu o que estava acontecendo. Ele parecia muito assustado e alarmante. De repente, atrás deles, alguém veio e em voz alta.
Essa perna estava tudo no sangue, mas que não estava claro. Era um homem muito grande e assustador. Todo o seu corpo estava coberto de sangue. A garota com cabelos azuis pegou a espada nas mãos e olhou para era aquele homem enorme e estranho. Um homem em uma máscara muito estranha e com cabelos grisalhos diz que é uma emboscada. Ele começou a gritar alto para outros homens que pareciam duas gotas de água. Todas estavam vestidas igualmente e os cabelos de todos tinham a mesma cor. Esse homem falou com seus paus para que eles não desistissem em nenhum caso. Todos responderam ao professor principal que fariam tudo, como ele diria. Um homem muito grande apertou o machado firmemente na mão e o levantou para a montanha. Este homem era muito grande. Ele não era como todo o resto, seus olhos brilhavam em vermelho, mas todas as roupas que estavam nela, ele estava rasgado. Karan ficou um pouco de lado, ele estava no nevoeiro. Muitas gotas de sangue voaram perto dele. De repente, uma dessas gotas de sangue caiu diretamente na testa de Gran. Karan de repente ouviu alguém bater. Ele sussurrou que acabou de morrer. O garoto Karan continuou dizendo que alguém realmente morreu. Finalmente esse garoto entendeu tudo. Ele percebeu que isso não é jogo, é tudo realidade. Um dos homens da máscara chegou a um homem enorme e disse: "O Daraki." O homem da máscara perguntou a um homem enorme como ele geralmente se permite fazê-lo. Este homem começou a atacar um homem enorme. De repente, algo muito estranho e incompreensível aconteceu. Karan bateu esse homem em uma máscara e caiu diretamente no chão. O homem na máscara estava no chão fechando os olhos. Ele estava todo coberto de sangue. Ficou claro que ele foi ferido ou até foi morto. O garoto Karan ficou muito assustado. Porquanto ele ficou assustado em seu rosto, deixou o suor. Karan começou a pensar que estava chegando aqui. Eles deveriam correr. Quando Karan falou de It, ele quis dizer aquele homem enorme com olhos vermelhos. De repente, esse homem enorme já estava muito perto da garota com cabelos azuis. O garoto Karan estava com muito medo. Ele não entendeu o que fazer com ele agora. De repente, ele viu como um homem enorme e robusto começou a atacar seu machado. Ele atingiu muito uma garota com cabelos azuis. Ele passou uma distância muito longa, de um golpe muito forte. Ela torceu de dor, não conseguia nem se levantar. A garota com cabelos azuis pegou a espada e o colocou no chão, para que ele fosse um apoio para ela. O garoto Karan começou a perceber que se ele a deixasse com esse homem enorme, ela prefere morrer. Portanto, Karan valeu a pena fazer algo por sua salvação. Ele começou a pensar o que precisava fazer. Nada veio à sua mente, ele não conseguiu inventar nenhuma opção. O garoto Karan percebeu que não queria morrer. E morrer pelo bem de alguma pessoa desconhecida, em geral, cheia de bobagens. Karan decidiu que era melhor fugir. Ele começou a fugir, mas de repente alguém o agarrou pela perna. Era o mesmo homem em uma máscara com cabelos grisalhos, que ele bateu. Este homem implorou a um garoto para salvar essa garota com cabelos azuis. Desde as últimas forças, esse homem em uma máscara falou com o garoto Karan que ele deveria fazer. Lu, é sua dívida. Um homem de máscara e com cabelos grisalhos caiu no chão. Muito provavelmente esse homem acabou de morrer. Os olhos de Gran estavam ao mesmo tempo cheios de medo e agressão. Ele ficou no lugar porque tinha uma falta de fôlego. O garoto Karan não entendeu quem ela era. Quem é essa garota com cabelo azul? Karan se levantou e continuou a pensar. De repente, ele insistiu muito, porque pode ter começado a se lembrar de algo e talvez outra coisa. Um retângulo grande preto com uma borda azul parecia bem na frente de um garoto. Karan não entendeu nada o que é e o que está acontecendo aqui. Havia inscrições neste retângulo. Como se viu também era uma missão, Karan teve que proteger a princesa. Essa garota com cabelos azuis era chamada Princesa Uta. Ela foi emboscada no monstro. O garoto pensou no nome de Uta. Ele estava familiarizado com esse nome e tinha uma foto com uma garota do jogo diante de seus olhos. Finalmente, o garoto Karan percebeu quem é essa garota com cabelos azuis e o que ele precisa fazer. De repente, a inscrição em um retângulo preto com uma borda azul mudou. A nova inscrição disse Karan que se ele falhasse nessa missão, ele simplesmente morreria. O garoto Karan caiu de joelhos. Karan começou a rir. Muito provavelmente, não era uma risada de alegria, e era uma risada de medo. Um homem enorme bateu na garota com cabelos azuis novamente, e ela voou muito longe. Ela caiu no chão e nem conseguiu se mexer. A garota de Uta começou a dizer que ela simplesmente não podia morrer lá. Ela deveria sobreviver. O que isso não custa, mas deve sobreviver em qualquer caso. Quando uma garota com cabelos azuis levantou a cabeça, ela viu a perna do enorme monstro que estava todo no sangue. Esse homem enorme começou a falar com ela. Ele disse que levaria a vida dela. Nesse ponto, seus olhos estavam cheios de agressão, mas ao mesmo tempo ela ficou assustada,
porque não entendia o que fazer agora. O enorme monstro levantou a espada para a montanha e balançou em uma garota com cabelos azuis. De repente, Karan apareceu logo diante da princesa Uta. Ele salvou a garota, que ele é um monstro enorme. A princesa Yuta não entendeu o que aconteceu, porque ela já estava em um passo da morte, mas foi resgatada a tempo. Karan começou a gritar uma garota com cabelos azuis que, enquanto ele tentava manter esse monstro enorme, ela precisaria subir muito rapidamente e fugir daí. O enorme monstro já estava muito zangado. Seus olhos ficaram ainda mais vermelhos. Ele ficou tenso. Todos os seus músculos foram esticados como uma corda. Um homem enorme girou em um menino Han. Esse monstro estava muito zangado ao mesmo tempo, e até sorriu um pouco porque ele percebeu que era quase impossível de derrotar um gigante. Um homem enorme atingiu o garoto com toda a sua força. Karan voou uma longa distância porque o golpe foi muito forte. O garoto caiu de costas. Ele gostava muito de sua cabeça no chão. Estava muito zangado com Karan. De repente, esse homem enorme atingiu muito o garoto novamente. Desta vez, o golpe foi ainda mais forte. Karan voou 2 vezes mais do que então. O garoto Karan era quase impotente. Ele deitou no chão e não conseguiu subir de pé. Karan levantou os olhos e olhou para aquele homem enorme. Este homem bateu no garoto novamente. Karan supostamente conseguiu escapar do impacto. Karan saltou um pouco de volta para que esse homem enorme não caísse sobre ele. O garoto não entendeu o que aconteceu. Seus olhos estavam cheios de espanto. Karan parece entender a sequência de ataques desse homem enorme. Após um ataque suficientemente grave, há um ataque horizontal de longa faixa. O próximo suspiro. Então, novamente, o próximo ataque muito severo. Finalmente, o garoto Karan entendeu tudo. O esquema de ataques desse homem enorme, exatamente o mesmo que na busca Relógio do Herói. É muito bom que Karan tenha entendido tudo e tenha anotado essa sequência. Han diz mentalmente que pode ver através de seus ataques. Agora, o garoto Karan pode aproximadamente fazer um plano de ação em sua cabeça. Agora, entendendo esse homem enorme, Karan pode bloqueá-lo. Mas ainda existe um não consegue resolver o problema. Como apresentar esse homem enorme para salvar a princesa Uta? De repente, Karan se virou e notou algo. Uma garota com os cabelos azuis de Uta sentou no chão. Mas por que ela não foge de lá? Um homem enorme levantou seu machado para a montanha novamente. O garoto Karan notou muito a tempo. Karan levantou a espada para a montanha para bloquear o ataque desse homem enorme. Karan continuou bloqueando o ataque das últimas forças. Um garoto pensou que sofreu um fracasso. Os olhos de um homem enorme se tornaram cada vez mais agressivos. Haran esticou o pé no chão para manter o ataque. O garoto Karan entendeu que não seria capaz de manter pelo menos um pouco. Durante muito tempo, seus esforços definitivamente não são suficientes. Um homem enorme começou a rir muito maliciosamente. De repente, a boca inteira de um homem enorme estava cheia de sangue. Alguém perfurou a barriga desse enorme monstro. Este monstro começou a cuspir sangue. Ficou claro que ele não viveria com certeza. Ficou claro que ele foi morto por uma garota com cabelos azuis. Um homem ficou de lado e observou todos em silêncio. A garota com cabelos azuis Yuta estava muito zangado. Seu rosto estava coberto de gotas de sangue. Por outro lado, havia um garoto Karan. Ele também estava muito zangado, mas ao esse olhos também era um medo visível. Os dois estavam em lados diferentes de um homem enorme. Esse homem estava deitado no chão e nas costas estava a espada de uma garota com cabelos azuis. Karan olhou para ele com o entendimento de que esse homem enorme já estava morto. Ele percebeu que já estava com medo, então soltou a espada de suas mãos. A espada caiu bem à frente de um homem enorme. De repente, esse homem enorme exalou. Ficou claro que uma garota com cabelo azul ainda não matou aquele homem enorme. Um homem enorme apertou a mão em seu punho. Quando o homem se levantou, seus olhos estavam completamente vermelhos. Ele estava com muita raiva. Karan estava muito assustado, mas percebeu que precisava agir agora, porque se não agisse, falharia na missão e morreria imediatamente. Esse homem enorme atingiu muito o garoto jovem Handa. O garoto Karan voou uma distância muito longa. Esse homem enorme percebe que Karan já atingiu e que esse garoto não o machucaria mais em suas ações adicionais. Virou-se para uma garota com cabelos azuis. Um homem enorme levou Ut Girl em sua mão grande. Ele a rejeitou não por uma longa distância, assim como Karan. Um homem enorme estava no lugar. Sob ele, era uma poça muito grande de sangue pelo fato de a garota inserir a espada diretamente nas costas. A garota com cabelo azul estava no chão sem se mover. E o garotinho Karan atingiu muito uma árvore, do outro lado desse homem enorme. Um homem enorme enfiado com o pé e virou-se para Karan. A espada do garoto estava bem na frente dele.
Karan levantou a cabeça e olhou para ele. Ele não entendeu o que precisava fazer para proteger uma garota de cabelo azul. Um homem enorme chegou um pouco mais perto de uma garota com cabelos azuis. Ele estava todo no sangue. A garota continuou a deitar no chão sem se mover. Um garoto Haran diz mentalmente que precisa se levantar para proteger essa garota Uta. Ele começou a se levantar, embora não houvesse forças. De repente, alguém correu muito rapidamente perto de Karan. O garoto nem sequer teve tempo de entender quem é. Esse homem que correu perto do garoto tinha uma espada nas mãos. Este homem estava em defesa de uma garota com cabelos azuis e um garoto. Ele bateu esse homem enorme. Um homem enorme ficou muito zangado e gritou de dor. O homem que correu perto do garoto começou a vencer muito esse homem enorme. Um homem enorme caiu no chão perto da garota com cabelos azuis. Em torno de tudo estava no sangue, e a espada daquele homem do zagueiro também estava no sangue. O garoto Karan não entendeu o que aconteceu. Um homem enorme já estava deitado na terra por um longo tempo. Ficou claro que ele não se levantaria mais. Ele está fluindo sangue, para que você possa dizer com certeza que ele morreu. Um homem que salvou uma garota com cabelos azuis Ut e o jovem garoto Charon se levantou e assistiu tudo. Seu rosto estava completamente no sangue. Ele se aproximou da garota com os cabelos azuis de Uta. Esse homem começou a dizer que estava se levantando, ela não podia morrer. De repente, ela abriu os olhos azuis. O homem perguntou se ela estava bem. O garoto Karan estava sentado no chão e continuando a assistir a essa situação. De repente, ele ouviu um som bem conhecido. Isso foi notificado do jogo. O anúncio foi que a missão do tutorial já estava concluída. Houve também outra notificação da busca de que o proprietário desta imagem era proteger a face real da Utu, do reino de Aul, mas ainda permaneceu assassins que visavam a princesa Uut. Ele precisa proteger, lá deles, seguir lá e esperar a missão principal. Ele poderá retornar apenas se concluir todas as missões principais. Se não o fizer, ele simplesmente morrerá. O garoto Karan começou a falar sobre si mesmo que tudo isso parece tão real, mas que era uma janela de missão. Ele tem certeza de que alguém morreu em seus olhos. Não foi um jogo. Mas como? De repente, alguém chamou Ran. Era uma garota com o cabelo azul de Uta. Ela perguntou a Karan como era o nome dele. O garoto Karan parecia muito assustado, mas ele a respondeu e apresentou seu nome a Karan. A garota Uta diz Karan que ela é culpada dele agora. Ela diz que é ela quem sempre retorna suas dívidas. Agora Karan deve seguir, lá, e ela o recompensará por sua salvação. O garoto Karan repetiu mentalmente suas palavras. Siga! Ah! Então ele rapidamente concordou com ela. O homem que estava perto da garota Uta começou a dizer que nem conhecia esse garoto. Ele perguntou à princesa Uta por que eles o levaram com eles, como eles podem confiar nele. A garota com cabelos azuis Uta respondeu ao homem que não era necessário manter Randa tão longe se ele planejasse prejudicar. Então ele já teria feito isso. Ele teve exatamente a oportunidade de fazê-lo. Karan estava perto do homem e não entendeu o que fazer a seguir. Ir com eles ou ficar parado. A garota de cabelo azul foi em direção àquele homem enorme. Ela diz que eles precisam gastar, como deveriam. O homem concordou com ela e disse que encontraria um lugar em algum lugar próximo. A garota Uta agradeceu por seus cuidados e ajuda para ela. Em 3, eles chegaram a um lugar muito bonito. Atrás deles estava o pôr do sol laranja e os lumes voaram. Alguns deles tiraram a espada deles. Era uma garota com o cabelo azul de Uta. Ela inseriu a espada no chão. A menina começou a dizer que depois que seu pai foi morto e todos se afastaram dela, só eles a defenderam até o fim, para que isso não acontecesse. Ela também acrescentou que eles não são nenhum sangue, ela é da família real, mas são pessoas comuns. Um homem que sempre estava perto da garota Uta começou a dizer que era a guarda real. São guerreiros maravilhosos que merecem sua glória e honra. A garota Uta diz que falar sobre honra é bastante cruel. Ela acrescenta que aqueles que o deixaram agora vivem em luxo. Mas aqueles que mantiveram sua honra foram enterrados lá. O homem ficou em silêncio e respeitosamente ouviu o que a garota disse. O garoto Karan também se levantou e ouviu a história da garota com cabelos azuis. A garota Uta começou a ir e disse que era hora de continuar. A menina e o marido foram, mas Karan ficou em um só lugar e olhou para eles. O garoto parecia muito chateado. Karan respirou baixinho. Já veio uma noite profunda. O céu estava coberto de estrelas e pássaros grandes voaram. 2 homens estavam sentados na floresta perto dos degraus. Um deles era muito parecido com o fato de ele tentar matar uma garota com cabelos azuis. O outro estava sentado e dormindo, havia uma vara longa nas mãos, e havia um chapéu na cabeça.
De repente, o homem do chapéu ouviu algo e começou a ouvir. Um terceiro homem desceu das árvores. Ele sentou lá até a montanha. Ele começou a conversar com alguma dor. O que não importa quanto tempo ele está esperando, ele ainda não vê nenhuma princesa. Também desapareceu o Darak que saiu do reconhecimento. Um homem com olhos vermelhos sentou e comia um pouco de carne. Seu rosto estava todo no sangue. Ele diz que o Dikar simplesmente os traiu. Ele é um verdadeiro traidor. O homem em seu chapéu levantou a cabeça e disse que o Darak não podia traí-los. O homem que estava sentado em uma árvore perguntou a um homem de um chapéu se ele confia naqueles Dikars. É bastante estranho ao seu lado. O homem de chapéu responde que ele não está falando sobre isso. A julgar por toda parte, a princesa Uta já evitou todas as suas armadilhas. Um homem com olhos vermelhos diz que causa com precisão a princesa. Um homem de uma árvore pergunta: por que não ir para ela agora? O homem no chapéu responde que não há necessidade disso agora. Ele acrescenta que ele já sabe para onde ela vai, e naquele lugar será muito mais fácil conhecê-la. A princesa Uta, o homem e o garotinho Karan atravessaram a incrivelmente bela floresta. O homem que estava com a princesa parou de repente. Ele começou a dizer que eles finalmente vieram na terra do Mavana. O garoto Karan levantou a cabeça e ficou muito surpreso. Algum homem de vestido branco estava abaixando a cabeça para o fundo. Em 3, eles chegaram ao palácio que estava no chão do pântano. Este palácio era fantasticamente bonito, e não como todos os outros palácios que um garoto Karan podia ver. Naquele palácio estava um homem em um vestido branco e escreveu algo no papel. Eles bateram na porta e esse homem respondeu abertamente e podiam entrar com segurança no meio do palácio. Um homem que era assistente desse homem em branco entrou. Ele gritou alto: "O governador!" Este homem gritou em voz alta à princesa: "A princesa voltou!" Finalmente aconteceu. O governador ficou muito surpreso e perguntou se era verdade, se ele tinha certeza de que a princesa voltou. O homem, o assistente do governador, começou a correr em direção ao governador. Havia 2 guardas na porta, a princesa Yuta com Karan e um homem que está sempre perto dela. A princesa Yuta veio ao governador. Ela parecia tão pequena em comparação com ele. A garota de cabelo azul olhou para o governador. O governador se levantou e não podia dizer nada. Ele estava bastante empolgado. De repente, pequenas lágrimas apareceram nos olhos. Ele abraçou a princesa Ut e disse que estava muito feliz em ver lá. E o mais importante é que ela está viva e em plena ordem. O governador chamou a princesa Ut, senhora. Ele se virou para ela com muito respeito. A princesa Uta foi uma reunião muito feliz com o governador. Ela diz a ele que muito tempo passou desde a última reunião. Ela nem se lembra mais quando o viu no último. Como governador do velho Mavan, esse governador descobriu. Muitas pessoas se reuniram ao seu redor, mas continuaram a se abraçar sobre qualquer coisa. Demorou um pouco e tudo se sentou à mesa para jantar. O governador Mavan começou a dizer que, como a vila é muito pequena, a comida cozida é bastante modesta. Ele acrescenta que Yuta percorreu um longo caminho e ela provavelmente está muito cansada. Ele pediu desculpas à princesa por modéstia. A princesa Yuta responde que está tudo bem. Ela diz que muito tempo se passou desde que comeu algo que se assemelha à comida. O governador Mavan riu. Ele perguntou à princesa se lembrava de que fazia 10 anos. Ele acrescenta que quase a reconheceu. A princesa pediu por 10 anos. A partir desse momento, o governador de Mavana é bastante antigo e polis. O governador estava rindo muito com as palavras da princesa Uta. O governador diz que não pode fazer nada com sua idade. Ele não será capaz de parar o tempo. A princesa Uta perguntou ao governador se ela não havia ultrapassado o bastão, se ele ficou ofendido por suas palavras. O governador Mavan respondeu que de qualquer forma não o ofendeu. Ele ficou muito feliz em vê-lo intacto. O governador acrescenta que acima de tudo isso é o mérito desses 2 soldados, que trouxeram sua princesa em integridade e segurança. Um homem que está sempre perto da princesa Uta diz que é comandante da guarda real. O governador perguntou a Karan quem ele era. O garoto Karan estava muito assustado. Ele não sabia o que responder. A princesa Yuta respondeu em vez de Karan que a salvou no caminho para a terra de Mavan. Ela quer recompensá-lo. A princesa Uta perguntou ao governador de Mavan se ela poderia pedir que ele faça isso por ela. O governador ficou muito surpreso, mas respondeu que faria algo assim. Seria uma grande honra para ele. O governador colocou sua mão forte em um pequeno ombro. O governador se inclinou para o rosto de Karan. Mavan disse que, como Karan salvou a vida da princesa,
Ele não pode ser um jovem comum, ele definitivamente teve algum poder extraordinário. Karan parecia muito assustado, mas concordou com as palavras do governador Mavan. O governador olhou para ele. Mavan perguntou ao garotinho Karan. Ele deveria estar muito cansado, porque foi um longo caminho. O governador sugeriu que Garan relaxasse como deveria. A princesa Uta agradeceu ao governador por sua generosidade e bondade. O governador Mavan apelou ao chefe da família Yu. Ele pediu ao chefe da família que acompanhasse a princesa e os convidados especiais. O chefe da família Yu concordou com o governador. No chão, o enxame vinha profundamente. As estrelas brilhavam bem no céu e brilhavam intensamente. O garoto Karan estava deitado na cama e não conseguiu adormecer. Ele estava constantemente perturbado por pensamentos diferentes. Lembrou-se como um guerreiro implorou para salvar a princesa Jute. Antes de seus olhos, uma foto do jogo apareceu novamente. Havia uma tarefa de busca para proteger a princesa. A princesa Uta estava na base do monstro. Você precisa ajudar lá e derrotar o monstro. Karan não entendeu o que estava acontecendo, do que essa tarefa estava falando. Um garoto pensou que diz que ainda não pode sair deste jogo. Provavelmente, se ele quiser ir para casa, ele precisa passar por todas as missões que este jogo oferecerá. Ele continuou a pensar em fazer. Lu precisava seguir constantemente a princesa Uta. Mas o que fazer depois de receber o prêmio? Ele não entendeu nada. Karan fechou os olhos e exalou. De repente, ele ouviu um som muito familiar novamente. Foi um som do jogo e um garoto Karan rapidamente abriu os olhos. Ele teve a tarefa da missão principal, chamada Seven Courts. O primeiro tribunal. É necessário salvar a princesa da UTU do inesperado ataque de Azazins. O prêmio de vitória nesta batalha será um dos fragmentos de pedra preciosa. Ele saiu da cama e percebeu que era uma missão novamente. Ele não entendeu o que significa um ataque inesperado e onde outro assassinato chegou. Ele rapidamente saiu do quarto e olhou para lados diferentes. De repente, ele viu algo perto de seu quarto. Um machado grande e uma adaga estavam perto de um pequeno arbusto de lenha. Ele pegou as duas armas nas mãos e começou a considerar, laço, que é melhor optar por proteger ainda mais a princesa Uta. Karan pensou na escolha. Um pouco mais longe da sala de Karan, havia luz na outra porta e 2 guardas. Naquela sala, o governador de Mavan estava sentado à mesa. Ele parecia bastante chateado. Apenas uma pequena vela brilhava na sala. De repente, a vela se extinguiu de uma forte rajada de vento. Mas não era o vento. Era o mesmo homem no chapéu sentado na floresta perto dos degraus. Ele perguntou ao governador se a princesa Yuta realmente veio a este palácio. O homem do chapéu continuou dizendo que deveria ser que ela confia no governador de Mavana. O homem disse ao governador que tinha um ótimo trabalho para ele. O governador respondeu ao homem que ele cooperaria apenas com o Zod, não com ele. O homem de chapéu riu e concordou com o governador. Ele pediu ao governador de permissão para fazer algumas perguntas. Sem esperar pela resposta do governador, o homem no chapéu diz que no caminho para as terras de Medan, ele viu um cadáver de um de seus subordinados. Ele não era ruim o suficiente. O homem do chapéu continuou a dizer que, mesmo que ele fosse um discipa, ele ainda permaneceu seus subordinados. Quem quer que seja, ele ainda se encontrará com aqueles que o fizeram. O governador Mavan responde ao homem que, se ele está procurando um comandante da guarda real, ele não tem nada para se preocupar. O governador Mavan foi removido pela princesa de Utah. O homem do chapéu respondeu ao governador de Mavana que ele não deveria fazer tanto trabalho que não pediu. De repente, o governador chamou o homem no chapéu e pediu para parar. O governador Mavan diz que fez tudo como prometeu, manteve a princesa Ut e se afastou dela aqueles que podem ajudar lá. Agora, a vez do homem no chapéu, ele precisa liberar o neto do governador Mavan. O homem do chapéu pediu ao governador e o que fazer se não quiser fazer isso. O homem no chapéu acrescenta que o mestre pediu para passar as palavras: agora, a vida de seu neto depende apenas de sua dedicação. O homem riu e foi sair da sala. Ele riu muito alto e o governador ficou muito chateado com tudo o que esse homem nojento disse a ele. O governador Mavan não sabia o que fazer com ele, como salvar seu neto. De repente, alguém começou a conversar com a princesa Yuta. Ele ligou para ela e perguntou quanto ela iria dormir. Algum homem perguntou a ela. Ela esqueceu que dia hoje. A princesa deve acordar imediatamente. A princesa Uta levantou-se e viu que seu pai morto estava dizendo. Ela rapidamente surgiu com ele e abraçou que havia força. A garota ficou muito satisfeita com esta reunião. A princesa Uta diz que está vivo.
Ela sabia que ele estava vivo. O pai da princesa perguntou a ela do que ela estava falando. Ela sonhou com um horror. A princesa Yuta diz que prometeu a ela. Ele prometeu que sempre estaria com ela. O pai exalou baixinho. Ele colocou a mão grande na filha dela no ombro dela. O pai diz que ele voltou para ela, porque não conseguiu cumprir sua promessa diante de sua filha. De repente, ela percebeu que não era seu pai. Ele balançou uma faca em uma garota indefesa com cabelos azuis. De repente, não está claro onde um garoto Karan apareceu. Ele bateu naquele homem e voou para longe da princesa Yuta a uma longa distância. A princesa Yuta sentou-se na cama com muito medo, e os olhos de um garoto estavam cheios de agressão. A garota Yuta não entendeu o que estava acontecendo. Este homem bateu na cabeça diretamente na parede. O guerreiro assassin se virou e sorriu com seu sorriso horrível. Ele diz que é bastante doloroso. O garoto Karan não iria parar. Ele estava pronto para defender a princesa Uchi até a última. O assistente de um homem em seu chapéu perguntou a Karan se ele era um servo simples. Ele acrescenta que sua coragem é muito louvável, mas ele não difere em mente dos outros. Ele perguntou ao garoto se ele poderia lidar no escuro. De repente, os olhos de Hran tremiam. O guerreiro assassin tentou atacar o garoto Hran, mas Karan venceu esse golpe. O assistente diz que ele é tão lento. Nesse caso, para os embotados como Karan, pelo menos os movimentos devem ser muito rápidos. De repente, Karan atingiu o assistente de um homem em seu chapéu diretamente em seu rosto. O homem assistente estava no chão imóvel. O garoto Karan exalou com a lacuna que ele derrotou esse homem nojento. A princesa Yuta não entendeu nada do que havia acontecido. Um garotinho Karan perguntou a uma garota com cabelos azuis se ela estava bem com ela ou não foi ferida. De repente, algo explodiu alto na sala e um flash rosa apareceu. Karan estava muito focado na defesa, e a princesa Uta parecia muito assustada. O homem riu no chapéu. Ele bateu a porta e entrou na sala da princesa Uta. Um homem de chapéu diz que finalmente se encontrou pessoalmente com a princesa. As mãos do homem tinham uma espada enorme. A princesa Yuta gritou alto e perguntou ao homem no chapéu que ele era. Tudo o que o homem respondeu no chapéu foi a frase que a princesa Yuta é muito boa em fuga. Ele acrescentou que ela tinha que encontrá-lo mais cedo ou mais tarde. O garoto Karan começou a defender a princesa Uchi. O homem no chapéu era um oponente forte. Ele apenas olhou para o garoto. Ele pegou a espada mais forte na mão. O homem de chapéu atingiu a perna de Hran no estômago. Karan caiu diretamente no chão. O homem do chapéu disse a Karan que ele já o estava irritando muito porque impede o planejado. O garoto Karan diz mentalmente que esse homem estava distraído com sua mão e o atacou. Enquanto o homem do chapéu disse a Karanov que ele brincaria com ele quando terminasse seu emprego principal, a garota com cabelos azuis pegou a espada e começou a se defender. A princesa Uta não teve tempo de bater o homem no chapéu quando ele saiu um pouco e colocou a princesa no chão com a espada. Ele diz que nunca pensou em sua vida que este dia viria com ela. O homem diz que matou um número muito grande de pessoas, mas nunca matou membros da família real. A princesa será a primeira em sua lista. O garoto Karan disse mentalmente. Não, simplesmente não pode ser. De repente, o homem de chapéu voltou ao garoto novamente e beijou o pé diretamente em seu rosto. Um homem de chapéu diz que realmente é. Karan voou uma longa distância, foi parado apenas pela parede na sala. Um homem de chapéu diz que Karan é uma aberração simples que está constantemente irritando a todos e nada mais. O homem levantou a mão e perguntou ao garoto Karan se ele a vê. Ele está muito empolgado com o pensamento do assassinato de uma princesa, que ele está esperando há muito tempo. O garoto olhou para ele com um olhar muito zangado. O homem no chapéu acrescenta que Karan não interfere mais com ele. O marido de Gorun se virou e foi em direção a uma garota com cabelos azuis. Karan já estava muito zangado com a situação que aconteceu. O garoto tentou atacar o homem em um chapéu. O homem diz que é muito quente. Ele acrescenta que Karan é apenas uma aberração. O homem atingiu o garoto novamente, mas desta vez ainda mais forte. Os olhos do homem no chapéu eram muito agressivos. O garoto Karan rapidamente começou a correr para a garota Uta. Yuta sentou no chão com muito medo. O homem de chapéu escondido no chão para usar sua força. Karan com os braços saltou rapidamente pela janela. A princesa Uta não entendeu o que esse garoto estava fazendo. E Karan estava muito focado no que ele fez, porque só isso poderia salvar Los. Enquanto o homem olhava pela janela do chapéu, eles caíram no rio que fluíam para lá. O homem de chapéu riu alto. Não havia vestígios deles. Era uma noite muito profunda, as estrelas estavam brilhando no céu e toda a vila iluminava a lua. O governador Mavan ficou surpreso com o ouvido. Ele perguntou se era verdade. O chefe da família Yu diz que é uma verdade de 100%. Eles disseram que Karan evitou o ataque inesperado de Assassin e fugiu.
O governador do pensamento diz que tudo é muito ruim. Ele tentou dar a Gorum essa oportunidade, mas perdeu em vão. O governador continuou dizendo que ainda há muitos que permaneceram fiéis ao rei dessas terras. Portanto, para não pegar luz, o governador permitiu que Gorum o fizesse. Mas se ele perdeu a princesa Ut, a vida dos governadores do governador estava em perigo. O governador não sabe o que fazer agora. O governador Mavan sentou-se e classificou todas as opções em sua cabeça. De repente, os olhos do governador balançaram azul. O governador levantou-se da mesa e chamou em voz alta a cabeça da família Yu. O governador ordenou que o chefe da família Yu que eles agora procurassem pela princesa Ut. Ele precisa informar todos os soldados que estavam no palácio. O rio sob as janelas do palácio estava em silêncio, como se não houvesse ninguém. De repente, havia bolhas de ar. Finalmente, o garoto Karan franziu a testa viva da água. Ele diz mentalmente que está vivo. O garoto olhou para todos os lados e não entendeu de Uta. Ele a viu finalmente, mas ela estava inconsciente. Ele rapidamente nadou para ela e disse mentalmente que ela estava viva. Ela não pode morrer lá. Ele nadou para ela e a levou em seus braços. O garoto pensou dizer que está tudo bem, ela está viva. Ele acha que ela acabou de perder a consciência. Karan decidiu que agora a melhor opção é descobrir onde eles poderiam estar um pouco de descanso. Ele encontrou um pequeno celeiro e trouxe a princesa Ut lá. O garoto cuidadosamente a colocou em um monte de feno. Karan estava olhando para uma garota com cabelos azuis e pensando o que fazer. Ele estava muito preocupado com ela, se estava tudo bem com ela. Ele decidiu que seria mais capaz de esperar que ele se sentisse a seus sentidos. Mas Karan entendeu que era bastante assustador. De repente, ele ouviu o mesmo som do jogo novamente. Ele não entendeu por que a missão não foi concluída. O apartamento do jogo foi escrito de que a busca não foi concluída em um ataque inesperado. Ele ainda estava no processo. Muitos soldados abriram uma das portas no palácio. Da porta, a mão do homem apareceu. Ela estava todo no sangue. Era um homem que sempre estava perto da princesa Uta. Mas por que ele está todo no sangue? Os soldados tornaram-se em posição de defesa. O homem perguntou mentalmente se Mavan já havia se juntado a Zoda. Os soldados levantaram suas espadas e balançaram naquele homem. O homem rapidamente pegou um dos soldados e o parou. Ele rejeitou o soldado. O homem levou sua espada ainda melhor na mão para atacar. Ele disse mentalmente que tinha pouco tempo. Você precisa encontrar a princesa Ut o mais rápido possível. E ele disse aos soldados que lhes daria o direito de morrer com uma morte digna. Os soldados ficaram muito irritados com suas palavras. O homem rapidamente matou todos os soldados, mas de repente alguém começou a falar atrás dele. Alguém diz que estava muito interessado em quem o comandante da Guarda Real. O comandante da Guarda Real voltou rapidamente e viu atrás de si um homem de chapéu. Ele rapidamente percebeu que era Gorum. Gorum diz que muito tempo passou desde a última reunião. O comandante diz a Gorum que ele precisa estar na prisão por muito tempo. O homem do chapéu responde que era mais provável que fosse promovido do que preso. Gorum acrescenta que no final do fim, após a morte da princesa Uta, o comandante da Guarda Real já será completamente altruísta. O homem no chapéu atacou o comandante da Guarda Real. Gorum perguntou ao comandante se ele ainda era fiel ao rei morto. Ele não acha que é hora de terminar tudo. O comandante do exército real disse que Gorum fecha a boca. Gorum respondeu que foi isso que ele disse que era o máximo dele. O comandante pegou a espada mais forte e balançou o homem no chapéu. No Sarai Chique, que era Karan e a princesa Uta, estava muito escuro. De repente, a princesa abriu seus olhos muito bonitos. Ela se levantou rapidamente porque não entendia onde estava. Karan se virou e olhou para ela com alegria que ela acordou. A princesa Uta perguntou ao garoto onde eles estão. Karan respondeu que eles estavam fugindo de Assassin. A princesa Yuta lembrou que eles haviam caído no rio. A garota de cabelo azul exalou com o brilho. O garoto se perguntou mentalmente. Ele pode ter feito algo extra, mas nesta princesa moderna, ela disse a ele que era bastante corajosa. O garoto pediu desculpas. A princesa Uta sorriu e disse que sobreviveu novamente graças a Karan. Ela agradeceu por salvá-la. Karan ficou muito surpreso. Ele não esperava ouvir as palavras de gratidão da princesa. De repente, a princesa chegou à porta e pegou a maçaneta. A princesa diz que deve ser que alguém do palácio esteja procurando por eles agora. É hora de voltarem porque todos se preocuparão, especialmente o governador de Mavan. O garoto concordou com suas palavras e seguiu a princesa Uta. Eles deixaram o galpão juntos e Karan fechou a porta. O garoto perguntou a Yuta se ele poderia perguntar algo a ela. Ela perguntou o que ele queria. Karan diz que se ela é da realeza, por que essas pessoas a caçam? Tem muito poder. De repente, a garota parou.
Ela não estava pronta para ouvir esse problema. A princesa Yuta começou a dizer que uma realeza fraca seria absorvida por outra pessoa, mais forte. É por isso que ela é perseguida. A princesa Yuta perguntou ao garoto Handa se ele estava perdido o que ele amava muito. Ela já perdeu tudo o que amava. Karan não respondeu nada a ela, ele continuou ouvindo tudo o que a princesa Uta disse a ele. A garota continuou dizendo que só percebeu que precisava de poder para proteger o que era realmente valioso. O garoto ouviu silenciosamente tudo o que a princesa contou. A princesa Uta disse que precisava voltar ao palácio. Karan concordou com ela. De repente, Karan ouviu algo muito estranho, mas ele não entendeu o que era. Ele levantou a cabeça para a montanha. O garoto olhou para o que está lá. O topo da guarda real estava ligado à coluna com uma corda. Karan estava assustado e gritou. Ele provavelmente percebeu que havia um comandante da guarda real. A princesa Yuta não entendeu do que estava falando. De que tipo de pessoa é uma coisa? Os dois olharam para a montanha ao mesmo tempo. A princesa ficou muito surpresa com o que viu. Ela esperava ver qualquer coisa lá, mas não isso. Ela gritou alto. O chamado comandante da guarda real foi chamado. Song parecia morrer porque ele estava todo no sangue e sua cabeça estava abaixada para o fundo. A princesa Uta não entendeu por que o comandante da guarda real estava amarrado com uma corda ao convés. Ela falou consigo mesma, se pudesse ser obra do governador de Mavana, mas ela rapidamente mudou de ideia e decidiu que ele não poderia ter Lu, ele definitivamente não era capaz disso. Ela nem podia pagar a ideia de que o governador de Mavan poderia fazer Lu porque ele sempre era fiel ao pai morto. A garota com cabelos azuis disse que seu tio definitivamente não faria. Ele não precisava. De repente, o guarda do palácio da terra de Mavana olhou por trás da esquina. Havia uma tocha nas mãos que iluminava o seu caminho. Este guarda viu a princesa Uchi e um garoto Handa. O guarda começou a gritar alto que ele encontrou uma princesa. Ela estava bem na frente dele e começou a correr em direção à princesa. O resto dos homens na guarda começou a correr para a princesa Uta e o garoto Karan. Um deles disse que era necessário pegar a princesa Jut viva, apesar de qualquer coisa, porque era a ordem do governador de Mavan estar vivo. Eles podem matar um menino, mas a princesa deve estar viva. O garoto Karan diz que algo está errado aqui. Ele não entendeu por que todo mundo precisa pegar a princesa e por que eles são constantemente atacados. Finalmente, a princesa Uta começou a perceber que era todo o trabalho das mãos de seu tio Mavan. Em vão, ela pensou que ele não era capaz disso. Karan agarrou a princesa pela mão para que ela não estivesse lá. O garoto disse à garota que eles precisam correr muito rapidamente a partir daí. Quanto mais rápido, melhor. Se eles não fogem, a princesa da UTU definitivamente matará. A garota com cabelos azuis Yuta estava muito assustada. Ela não entendia o que estava acontecendo, por que todo mundo estava caçando por ela. Em algum lugar nas proximidades, havia um homem de chapéu. Ele ficou no telhado e sua capa foi cautelosamente soprada pelo vento. O homem exausto de prazer que finalmente encontrou uma princesa é exatamente isso que ele esperou por tanto tempo. O homem no chapéu Gorun ficou ao lado do comandante do Sol da Guarda Real. Ele disse que o ar noturno era muito refrescante. O comandante do Sol da Guarda Real das Últimas Forças implorou a um homem de chapéu que simplesmente o matou para que ele não sofresse. Ele não tinha força, estava todo no sangue. O homem do chapéu responde que ele não pretende matá-lo com tanta facilidade. Definitivamente, esse não é o objetivo dele. De repente, alguém começou a escalar os degraus. Era o governador de Mavan. Seu rosto parecia muito chateado e, ao mesmo tempo, muito zangado. Ele estava preocupado com seu neto e não entendeu o que precisava fazer para finalmente ser libertado, e o governador Mavan se encontrou com ele. O homem no chapéu perguntou ao governador se ele finalmente terminou de interpretar a dedicação de seu rei morto. O governador disse que acabou de fechar a boca, porque não sabe nada sobre devoção. Ele provavelmente nunca ouviu essa palavra. Um dos guardas do palácio se aproximou do governador Mavan e o chamou. O governador se virou para ele e perguntou o que havia acontecido. O guarda começou a dizer que as tropas de patrulha encontraram a princesa Uchi, mas a perderam novamente. Ela estava com o mesmo garoto Karan. O governador ficou muito chocado com o ouvido. O guarda continuou a dizer que eles já haviam bloqueado toda a área. Eles realizam uma busca cuidadosa pela princesa, em breve poderão encontrá-los. O governador Mavan diz que é necessário mobilizar todas as forças que acabaram de permanecer na reserva. Todos devem ter certeza de que a princesa finalmente foi pega. O guarda curvou-se e concordou com o governador. O governador disse que todos são loucos infelizes.
De repente, o governador soube que alguém estava conversando com ele. Sinto muito, Mavan. Era um comandante da música. Ele diz que o governador não tem vergonha de trair o rei falecido. O governador Mavan respondeu que ainda pagaria por seus crimes. Sun, é melhor se preocupar com sua vida pessoal. A música sorriu das palavras do governador. De repente, o comandante da guarda real chamou em voz alta a princesa Jute. Ele diz a ela que foi ele quem já morreu. O governador Mavan diz que o comandante é uma aberração simples. O comandante continuou a gritar. Se a princesa realmente se importa com ele, ela deve fugir. Ela deveria sobreviver. Só então a princesa Uta será capaz de cumprir a morte do rei falecido. O governador começou a gritar ao sol que ele simplesmente cortaria a língua. De repente, o governador distraiu alguma coisa. O homem do chapéu disse ao governador de Mavana para esperar. A isca pede sua presa. O governador ficou em silêncio. Ele não entendeu o que fazer a seguir. Pequenas gotículas de sangue foram constantemente roubadas do comandante da guarda real. Os guardas do Palácio Mavana patrulhavam constantemente o território e procuravam a princesa Uti com o garoto Haran. 2 guardas se aproximaram de uma das casas. Um segurança permaneceu embaixo da porta e o outro entrou no meio para verificar tudo. O segurança disse que não havia ninguém lá. É muito bom que ele não tenha visto a princesa Uti e o garoto de Karan. Eles se sentaram bem sob o telhado. Os guardas começaram a discutir onde esses dois poderiam escapar. Diz: se que eles não poderiam escapar muito longe, eles precisam procurar muito melhor. Um garotinho Karan e uma garota com cabelos azuis Yuta sentaram muito silenciosamente para que não fossem ouvidos ou vistos. Karan exalou de alívio e disse que eles não podiam encontrá-los muito bem. A garota Yuta se sentou em silêncio e não disse nada. Ela diz mentalmente que era exatamente a voz do comandante do Sol da Guarda Real. Ela está convencida de que a música ainda está viva. Eles pularam em silêncio no chão. O garoto Karan perguntou o que ela estava fazendo. As tropas das terras ainda estavam por perto, mas elas podem ouvir-las e encontrar-las muito rapidamente. A princesa Uta respondeu a Karan. A julgar pelo fato de a guerra ter passado por essa área, agora eles deveriam estar em pleno cofre. Uma garota com cabelo azul acrescenta que não pode dar a recompensa a Garanov agora. Ela lhe dará um pouco mais tarde. Mas ela ainda não sabe se pode dar a ele. Karan ficou muito surpreso com as palavras da garota. A garota diz que porque não tem nada a ver com o garoto de Karan, então ele precisa estar na casa por um tempo, um pouco mais que ela, e depois escapar silenciosamente de lá. De repente, a garota de Uta fugiu muito rapidamente. Karan apareceu novamente no jogo. Foi escrito lá que se ele não passasse essa missão, ele simplesmente morreria. O guarda continuou a procurar a princesa Uti. De repente, um dos guardas ouviu algo surpreendentemente. A princesa Uta atacou esse guarda e bateu na cabeça dela. O guarda caiu no chão e começou a fluir dele. A princesa Yuta exalou com o alívio de que um guarda já havia se tornado menor. Ela se inclinou para ele e começou a procurar algumas armas. Ele tinha uma espada que a garota levou para si mesma para mais defesa. Com a espada nas mãos da princesa, já estava muito mais calma. A princesa Uta levantou os olhos para a montanha. Ela olhou para o comandante da guarda real e pediu mentalmente para esperar um pouco mais. Ela vai salvar-lo! De repente, atrás dela, uma silhueta de um grande homem apareceu, na qual os olhos brilhavam com uma cor azul. Ela estava com muito medo e virou-se rapidamente para ver quem lá. Enquanto a garota Uta virou, esse segurança já atingiu, mas ela não entendeu quem era, que a defendeu novamente. Por trás daquele guarda estava o garoto de Karan. Ele diz à garota Uti como ela pode agir sem nenhum plano específico. O garoto Karan acrescenta que era difícil de encontrar. A noite foi muito profunda e os guardas continuaram a procurar a princesa Yuta. Havia 2 guardas bem perto do comandante da guarda real. Um dos guardas parecia do canto, mas por que ele simplesmente não veio até eles? Como se viu, era um garoto Karan, que vestia as roupas do guarda. Haran acha que esses 2 guardas estão mais relaxados do que imaginou. Karan se aproximou silenciosamente dos guardas para trás. O garoto os matou rapidamente para que não tenham tempo para perceber. O garoto Karan estava silenciosamente exausto por agora poder salvar o comandante da guarda real. O comandante da guarda real pendurou naquele convés já sem força. Ele mal estava emocionando para abrir os olhos. O garoto cortou rapidamente as cordas e abaixou o sol. A música perguntou a Karan por que ele estava onde a princesa Uta e se ela estava bem. Karan respondeu que estava tudo bem com a princesa, ela estava em ordem total. Ele a defendeu como deveria. Karan jogou a mão no ombro e começou a levantá-la. Song foi capaz de dizer que é agradecer a Garan por sua preocupação por ele e pela princesa Uti. De repente, uma das montanhas começou a falar.
A voz disse que ele era novamente. Era um homem de chapéu. Ele diz que a princípio Karan ajudou a escapar da princesa Uti, e agora ele ajuda a escapar de sua isca. Karan sabiamente olhou para o homem no chapéu. Um homem de chapéu diz que é muito triste ao seu lado. O homem continua dizendo que é uma perda de tempo por causa de um menino. De repente, a porta se abriu e muitos guerreiros apareceram do palácio de Mavana. Todos eles cercaram o menino Hran e o comandante do Sol da Guarda Real. O homem no chapéu desceu da montanha e ficou bem em frente a Karan e Sun. O homem do chapéu do Gorum começou a dizer que é melhor estar pronto para as consequências de tudo isso que ele fez. O comandante da Guarda Real diz que ele tem muito vergonha dessa situação, porque é tudo por causa dele. Karan estava em silêncio e sorrindo neste momento.